Olá, começa agora mais um Unesp em Debate. E hoje a gente conversa sobre o trabalho da Fundação Editora da Unesp, a editora universitária mais bem posicionada no mercado nacional pelo volume de livros publicados e pela relevância do que publica. E é com prazer que recebemos o diretor-presidente da Fundação, o professor Gésio Gutierre. Muito obrigada por sua presença, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar então com a sua justificativa. Explica para a gente melhor essa afirmação que eu faço, porque hoje a editora Unesp é uma das mais bem posicionadas dentro do mercado editorial como um todo, mas especialmente no mercado acadêmico. É simplesmente a expressão de um fato, né? A editora, ela, durante todos os seus 30 e tantos anos de existência, ela foi fundada em 1987, ela já vendeu mais de 3.200.000 livros. Isso, como você pode imaginar, tem um impacto óbvio em cima da vida intelectual, da vida acadêmica, da vida cultural das pessoas, né? Então, a editora, além de ter essa presença numérica, digamos assim, ela já tem mais de 2.000 títulos publicados em seu catálogo, ela também tem uma expressão de qualidade daquilo que publica que não tem paralelo no Brasil. Ela é reconhecida nacionalmente pelo mercado e é reconhecida no exterior, né? Possivelmente hoje, uma das editoras de excelência na área de publicação acadêmica, reconhecida inclusive pela EULAC, a Editoriais Universitários Latino-Americanos, que é a Associação de Editoras Universitárias Latino-Americanas, que cita a Fundação Editora da Unesp como exemplo. Então, pelos prêmios que recebeu, pela quantidade de títulos que produziu e que vendeu, a editora Unesp, sem dúvida nenhuma, é uma das editoras acadêmicas, não só universitárias, mais importantes da América Latina. Qual que é a média de lançamento nesses últimos anos, professor, para a gente ter a dimensão desse volume? A editora tem publicado mais de 200 títulos ano. 200 títulos 200 ano. títulos ano. E isso é difícil encontrar alguma editora, universitária ou não, no Brasil, que publique tanto. Então, de fato, aquilo que a editora se transformou num polo de disseminação extremamente importante daquilo que se produz na academia. Se produz na academia, tanto na academia, no caso, brasileira, quanto na academia no exterior, das universidades no exterior. Nós somos um duto, nós nos transformamos em um duto, aquilo que é o objetivo mesmo de editoras universitárias de excelência, de intercâmbio de ideias, né? Então, aquilo que de bom é produzido no exterior e no Brasil, nós procuramos sempre publicar e disponibilizar para o público interessado brasileiro. E, consequentemente, é uma das que mais é citada na imprensa, na mídia em geral. Não tem nenhuma dúvida disso. De fato, eu não vou citar congêneres por razões óbvias, sejam elas éticas como políticas e até por delicadeza. Mas eu não encontro nenhuma congênere brasileira que possa ter o nível de citações que a editora Unesp recebe. De fato, a presença da editora é marcante. Isso se dá por diversos motivos, né? Eu diria, inclusive, até pelo aspecto fundacional da editora. A editora, pelo fato de ser uma fundação de direito privado, ela precisa até vender seus livros. Então, ao contrário de outras tantas editoras universitárias no exterior e no Brasil, ela sempre fez questão de estar presente de uma maneira diferenciada no campo comercial. Num país como o Brasil, de dimensão continental por um lado e de difíceis canais de disseminação de cultura mesmo, em geral, a rede comercial é aquilo que mais se aproxima de uma rede eficiente de distribuição de livros. E é isso que nós procuramos fazer. Quer dizer, ao mesmo tempo, nós ajudamos na nossa sobrevivência, evidentemente, tendo a presença comercial que temos, mas também, utilizando essa rede, nós estamos presentes, como se dizia antigamente, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, em livrarias de Manaus, da mesma forma como livrarias de Porto Alegre, livrarias de Salvador, livrarias de Campo Grande, você encontrará livros Unesp.
E isso é motivo de um lado, orgulho da comunidade e da comunidade unespiana e da editora em si, como também uma das justificativas que você estava me pedindo, me solicitando, para que nós tenhamos essa descrição da editora Unesp como uma das, se não a editora universitária mais citada e mais reconhecida no mercado editorial brasileiro. Essa questão da natureza jurídica, o fato de ser uma fundação, não é, professor? Nem é comum em editoras acadêmicas, universitárias, ela garante a autonomia, dá mais liberdade, de forma geral. Exatamente. Eu acho que, especialmente na época que nós estamos, uma época de crise universal, crise brasileira, crise da universidade, eu acho que é importante que nós citemos alguns cases de sucesso, e em particular sucesso da Unesp. A Unesp teve a sabedoria, a inteligência, digamos assim, de idealizar uma editora que fosse independente e dar-lhe um estatuto de fundacional. A editora Unesp talvez seja hoje, e isso é citado muitas vezes pelo LAC, que eu mencionei antes, como a única fundação editora da América Latina. A única na América Latina com essa natureza jurídica. Com essa natureza jurídica. E justamente isso nós adquirimos 3 independências bastante importantes, né? A independência financeira, de gerenciamento financeiro, a independência administrativa, né? E a independência, e essa mais importante de todas, a meu ver, a independência editorial. Aquilo que é publicado pela editora Unesp não tem jabá. Não tem jabá. Não existe nenhum favorecimento, e eu digo isso publicamente com muito orgulho, nenhum favorecimento por parte de qualquer instância administrativa da universidade. Em outras tantas editoras, especialmente no exterior, eu já estudei alguns casos desses, o que passa pela cabeça de um reitor, o que passa pela cabeça de um diretor da universidade é fundamental para que se escolha o livro que está sendo publicado. Isso definitivamente não acontece numa fundação editora da Unesp. A Unesp não só criou uma fundação editora, como respeita seus estatutos e admite a independência editorial que caracteriza essa editora. Então, com esse perfil fundacional, nós conseguimos estabelecer um catálogo da maior respeitabilidade e independência editorial. Praticamente, a Fundação Editora da Unesp garante a sustentabilidade, a autossustentabilidade da própria editora? A editora Unesp, a única coisa que eu posso dizer é que ela é a mais independente do ponto de vista financeiro, a editora universitária mais independente que existe no Brasil. O que acontece agora, até para a manutenção do perfil da editora, que não é um perfil comercial, não nos esqueçamos que a editora precisa preservar o seu perfil acadêmico, né? Não são títulos pensados com a vendagem que vai ser enorme e vai garantir a sustentabilidade. Exatamente. Quer dizer, outra lógica. É outra lógica. A editora, evidente que aqueles livros, eu não vejo, um dos pecados que eu acho que não tem remissão, é um editor publicar alguma coisa que tem certeza que não vai vender. Isso nem no dia do juízo, com toda a caridade divina, esse editor deve ser perdoado. Não, ele publica achando que vai ser vendido. Agora, o que um editor acadêmico não pode pleitear é publicar alguma coisa que seja tão bem sucedida quanto um trade típico. Um trade típico como Harry Potter, por exemplo. Isso não cabe numa editora universitária. Então, é uma limitação típica que impõe restrições ao seu desempenho comercial, né? Esperado, portanto. Agora, eu posso dizer que, outra vez, relativamente a congêneres brasileiros e estrangeiros, a editora Unesp é uma das editoras mais baratas editoras acadêmicas mais baratas que existem no mundo. Então, atualmente, a editora tem, sob sua responsabilidade, mais de 80 e tantos % de sua receita é receita própria. E esses livros, como o senhor explicou, que vão do Iapoque ao Chuí, a venda deles, notadamente, é feita em lojas físicas ainda ou é pelo comércio eletrônico?
Olha, você está tocando num ponto extremamente importante, extremamente atual, né, que dá ensejo a muita discussão, porque a gente vai falar, né, das mudanças e da transformação do comércio que está ocorrendo no mundo, na verdade, hoje em dia, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: está sim sendo vendido, o catálogo da editora está sendo vendido em todo o Brasil, nas lojas físicas, mas é claro que a presença dessas vendas dentro do comércio digital, ela está aumentando muito. Quer dizer, nós temos aqui, e é importante que todos tenham consciência disso, 3 canais de comercialização. Um canal que é o tradicional, físico, papel, né? O outro canal, que é um canal vendendo livro físico por meio digital, né? E, finalmente, nós temos o canal do livro digital sendo vendido por meio digital, né? Então, tem o e-book e tem o livro físico sendo vendido por meio digital, por livrarias digitais, e tem o livro físico sendo vendido por livrarias físicas. Muito bem, a coisa de 10 anos, né, parece que, a gente estava falando agora mesmo da minha idade, eu me lembro perfeitamente disso, nem se imaginava vender livros por meio digital há 12 anos. Né? O que a gente nota hoje é que essa venda do livro físico por meio digital, ela está crescendo exponencialmente. E aí, não é nenhum merchandising que eu fale nesse organismo, mas o papel de uma Amazon Books é brutal, né? Não existe elemento mais fundamental hoje na nossa vida do que a presença da Amazon no mercado. Isso, diga-se de passagem, não vai se circunscrever só a livros, vai atingir todos os setores. Todos os Não setores. tem volta mais. Não tem volta. Para você ter uma ideia, é um monstro que tem hoje 40% do varejo da Alemanha. Ninguém está se dando conta disso. Ninguém está se dando conta de uma empresa que tem o valor de 3 Brasis. O PNB brasileiro, né, ele multiplique por 3 e algumas coisas, 13 frações, e vai dar uma Amazon. Quer dizer, é uma empresa inimaginável para outros padrões. Bem, essa empresa ela está exercitando seus músculos e exercitou originalmente seus músculos na área livreira. E como é que a gente pode menosprezar um player dessa magnitude? Né? Não tem dúvida nenhuma que hoje eles estão presentes no Brasil e são fundamentais para a sobrevivência de qualquer editora que, com o nosso perfil ao menos, no Brasil. Existem, claro, as outras tantas lojas, muitas delas em crise, o mercado está em crise, mas hoje esse é um player fundamental. Além disso, além desta loja virtual ou de lojas virtuais, não se circunscreve a essa, né? Nós temos também crescente a venda de livros digitais. Livros digitais, originalmente feitos como livros digitais e outros tantos transformados de livro papel para livro digital e é vendido em downloads para comercialização. Todos nós, eu acho que a maior parte de nós, já fez alguma compra como essa de algum livro digital e lê o seu gadget, né, regularmente. Eu que dediquei boa parte da minha vida à leitura, à coleção, até estou sendo posto para fora de casa por a quantidade de livros que eu tenho, não cabem mais lá, mas... Já se rendeu a esse tipo de leitura? Já me rendi a esse tipo de leitura, malgré moi, quer dizer, eu não imaginava que eu fosse aceitar alguma coisa como essa, mas hoje, para minha surpresa, eu leio regularmente sem doer, né, os livros que eu encontro nos meus gadgets de leitura. E isso, claro, se reflete também no desempenho da editora. A editora hoje tem veios crescentes de venda, tanto em livros digitais, quanto livros físicos por meio de livrarias digitais. Tá certo, então.
No próximo bloco, a gente vai conhecer melhor a linha editorial, política editorial da Editora Unesp. O Unesp em Debate vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Unesp em Debate. Hoje o assunto é Editora Unesp. Recebemos em nosso estúdio o diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, o professor Gésio Gutierre. Professor, como pode ser definida a política editorial da Editora Unesp? Esquizofrênica. Esquizofrênica. Esquizofrênica no sentido de que nós somos onívoros, nós admitimos horizontalmente todos aqueles temas e títulos que façam parte do mundo intelectual. Eu acredito que, se a gente estiver falando de temáticas, as únicas temáticas que não entram, por definição, não entram na nossa política editorial são pornografia e religião, e autoajuda, talvez, né? Então, o resto, e mesmo porque autoajuda tem difícil definição, o resto não existe nenhum tipo de corte de princípio. Nós não fazemos, pelo menos por enquanto, mas eu gostaria de até aproveitar essa oportunidade para dizer que nós estamos entrando neste ano na área de literatura. Literatura clássica que nós começaremos a publicar a partir deste ano. Agora, em não ficção, definitivamente, se por acaso não tem nenhuma restrição. O que vai ser preservado são, em primeiro lugar, a questão de qualidade, é fundamental. O nosso processo de análise ele é extremamente rigoroso e chancelado pelo nosso conselho editorial, e também o seu percurso comercial. Quer dizer, se por acaso qualquer título não tiver um público mínimo, esse livro é considerado um livro que merece, evidentemente, presença em repositórios da universidade, mas não num círculo comercial. Agora, todas as outras temáticas e todas as teses que possam ser imaginadas terão lugar se por acaso elas preencherem esses requisitos básicos de seleção editorial. A Editora Unesp tem um quadro próprio de funcionários com formação técnica, mas qual o ponto de diálogo com o corpo docente da universidade? De que forma esses professores participam, se é que participam, das decisões da editora? É importante que a gente diga que o conselho editorial, até talvez seja o momento de falar um pouco a respeito desse processo de avaliação que os livros obedecem dentro da editora, né? Nós normalmente recebemos sugestões de autores, sugestões de docentes mesmo, e de autores, editoras, enfim, pessoas próximas. Nós mesmos fazemos avaliação, fazemos scouting de títulos e de feiras internacionais para verificar quais aqueles títulos que são mais adequados ao nosso catálogo. Uma vez que a gente identifica esses títulos, eles são levados a pareceristas. Esses pareceristas normalmente fazem parte do corpus de pareceristas da FAPESP, né? Uma vez de posse desses pareceres, para cada um desses títulos selecionados, nós encaminhamos para o Conselho Editorial. Bem, o Conselho Editorial é a instância última de avaliação e seleção dos títulos que são considerados pela Editora Unesp. São 10 docentes da Unesp, né? Eles são das diversas áreas e normalmente a gente procura pegar de campos diferentes para que seja representativo dessa comunidade. E eles são os responsáveis últimos. Eu mesmo, às vezes, discordo e outras vezes eles não selecionam determinadas coisas que eu gostaria que fosse publicado, mas isso é muito saudável, acho que é isso mesmo que deve acontecer. O processo de seleção que o Conselho encabeça, ele leva esse tipo de independência comunitária
para que esses títulos sejam escolhidos. Então a decisão desses 200 títulos anuais vem desse colegiado? Vem desse colegiado que é o colegiado da Unesp, né? Eu estou falando aqui da presença, quando você me pergunta da presença da Unesp na avaliação desses 200 títulos, eu digo que eles estão presentes, os docentes, pesquisadores da Unesp estão presentes no conselho. Fora isso, é claro que nós publicamos, como nenhuma outra editora, e nem poderia deixar de ser, nós publicamos muitos títulos de docentes da Unesp, né? Só o programa ProPG, que foi iniciado justamente em 96, publicou até hoje aproximadamente 500 títulos de docentes da Unesp, que fazem, entre outras coisas, com que a qualificação dos programas de pós-graduação seja mais reconhecida e mais presente no ranqueamento, inclusive, da universidade, né? Então, tanto do ponto de vista de catálogo em si, quanto do ponto de vista de metodológico, de avaliação desses conteúdos, a comunidade unespiana está presente. Agora, obras clássicas têm um caminho um pouco diferenciado. Obras clássicas têm um caminho um pouco diferenciado, inclusive com a anuência do próprio Conselho, né, que de uma maneira generosa, inclusive, considerou que as obras clássicas têm um valor intrínseco, né, que nós não vamos agora analisar, por exemplo, se Kant é bom ou mal, né? Isso, as obras clássicas, elas são aceitas e fazem parte de um programa regular de publicação, independentemente da obtenção de pareceres, por exemplo. Vamos citar alguns exemplos, então, os exemplos que mais vêm à mente, livros premiados, livros que são coleções até, inclusive, que são orgulho de fazerem parte do catálogo da editora Unesp. Claro, dentre os livros clássicos, tem uma infinidade, né? Nós temos agora mais de 200 títulos clássicos, né, de clássicos, e entre as coleções e livros clássicos mais reconhecidos atualmente, eu posso citar a coleção Goethe, né? A coleção Goethe, que começou há 3 anos, ela já obteve 2 prêmios, um prêmio Jabuti de melhor tradução do ano de 2017 e um outro prêmio da Biblioteca Nacional, conferido no ano passado também de melhor tradução de 2018. São, por enquanto, 4 títulos publicados. A gente tem a intenção de publicar a obra completa do Goethe. Só mesmo quem está envolvido ou com o Goethe ou com edição é que sabe o enrosco que isso é, né? Mas é um enrosco santo. Nós teremos todo o empenho para desenvolver esse tipo de coisa e é realmente uma daquelas conquistas editoriais que não se circunscreve à Unesp, é uma conquista editorial brasileira, né? Pela primeira vez, inclusive, alguns desses títulos estão sendo traduzidos para o português, disponibilizando uma literatura que, de outra forma, não teria nenhum tipo de contato com o público interessado brasileiro, né? Então, até pela tradução inédita, a negociação Exato. Com editoras estrangeiras, tudo isso é bastante complexo. Não tem dúvida. No caso específico do Goethe, como ele está em domínio público, nós não temos que negociar os direitos originais. Agora, de outro lado, quando nós falamos, por exemplo, da produção de obra completa do Habermas, né, de Jürgen Habermas, e Theodor Adorno, que são os baluartes aí da teoria crítica, citados em vários campos, não só em filosofia, como textos fundamentais, nós também detemos os direitos disso no Brasil, e esse sim, nós negociamos diretamente com as editoras alemãs, que depois de averiguação muito rigorosa sobre os nossos planos, os nossos programas de edição, inclusive com visitas de editores alemães, para ver se, afinal de contas, nós tínhamos mesmo condições de publicar isso, nós levamos adiante e estamos agora em alto mar na publicação dessas 2 coleções. Isso, só citando esses 3 alemães, né, o Goethe, o Adorno e o Habermas, eu acho que já nos cava um lugarzinho no céu
quando assim ele nos chamar. Fora isso nós estamos falando do cenário alemão. Fora de lá, nós publicamos diversos autores que são autores substantivos no cenário intelectual contemporâneo. Chomsky, por exemplo, talvez na área de gramática, na área de linguística, nós sejamos aqueles que publicaram mais do Chomsky aqui no Brasil. Talvez aquela editora que mais publicou Chomsky no Brasil. Mesma coisa se refere a Burke, como é que é o primeiro nome dele? Edmund Burke. Edmund Burke não, é outro. Mas o Burke e vários outros que nós temos que são nomes fundamentais da... Eu lembro quando conversávamos de Anthony Giddens. Anthony Giddens, claro. Anthony Giddens e o Burke, que agora me escapa o primeiro nome do Burke. Ele vai eu também me matar. Não estou lembrando, eu pensei que tivesse anotado, mas eu não tenho. Ele vai me matar quando eu souber disso. Mas, e daqui a pouco eu vou lembrar. Edmund Burke. Edmund Burke não, esse é o clássico. A gente teve uma ajuda esse aqui, mas clássico. não. Mas de diversos outros, inclusive no cenário, e do cenário nacional. Por outro lado, nós temos também nomes fundamentais, como o da professora Miriviotti da Costa, né, que nós publicamos mesmo. É certamente uma das 10 mais importantes historiadoras brasileiras, e ela publicou praticamente, com a exceção de praticamente todos os livros dela na editora Unesp. Quer dizer, com esses títulos todos, e uma infinidade, nós temos dezenas, literalmente dezenas de jabutis, de prêmios internacionais. Tem algum prêmio Jabuti marcante que Olha, o prêmio Jabuti marcante mesmo foi Lobato Livro a Livro, organizado pela professora Marisa Lajolo. Uma professora da Unicamp, inclusive. Professora da Unicamp e do professor Secantini também, professor da casa, né? Professor, inclusive, da Unidade de Assis. Esse livro ele é particularmente marcante porque foi considerado o melhor livro de não ficção do ano. E isso é uma disputa acirradíssima que, no final, foi dada para a editora. Então, nós recebemos prêmio da PCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, mais de um título da Academia Brasileira de Letras. Enfim, por prêmio, nós somos reconhecidos indisputavelmente como uma das editoras índice brasileiras. É interessante a gente pontuar que, a princípio, as pessoas podem imaginar, são livros acadêmicos voltados para pesquisadores, para orientandos, alunos da universidade, mas são títulos muito instigantes, que são voltados para o leitor comum, né? Qualquer leitor que se dispõe a esse esforço intelectual, são títulos que nos ajudam, inclusive, a entender o nosso momento atual no Brasil. Eu acho que esse é um dos estereótipos mais danosos para a editora universitária, achar que nós somos aqueles que nós somos obrigados a publicar só para a academia. Não, nós não somos obrigados a publicar só para a academia e nós precisamos, inclusive, publicar para um público mais amplo. Um público que, afinal de contas, é aquele que está subsidiando a universidade e que ele precisa ter a recepção dos produtos da universidade. Então, eu não me senti em nenhum momento preocupado quando, por exemplo, nós publicamos Como Escolher Amantes, né? Isso, tudo bem, é um texto do Benjamin Franklin, não é pornografia, eu tranquilizo todo mundo que não é pornografia do Benjamin Franklin, mas que é voltado para um público geral. A mesma coisa acontece quando você tem títulos que discutem, por exemplo, parto normal cesárea, né? Que falam a respeito de cuidados do Alzheimer. Né? Agora mesmo eu tive um ataque de Alzheimer e espero que seja curado por isso. Tem um livro que nós publicamos agora mesmo a respeito de dor, né? Como nós devemos reagir e minorar os sintomas da dor
de fibromialgias e dores esse é o século, esse na verdade é o começo de século das dores, né? Todo mundo de alguma forma ou sente algum tipo de reumatismo, ou nevralgia, ou dor na coluna, ou alguma coisa assim. Esses títulos que a editora Unesp publica são voltados fundamentalmente não para a academia, são voltados também para a academia. Eles são principalmente voltados para o público que está preocupado com essas questões. Não só as questões, obviamente, de cunho médico. Nós precisamos publicar literatura que forneça instrumental para o público em geral compreender o mundo que o cerca, né? E agora mesmo você estava falando a respeito da conjuntura. É claro que os livros que nós publicamos devem ser entendidos como, sim, instrumentos para que essa conjuntura seja mais bem entendida. Se não for a universidade a fornecer esse instrumental, quem fornecerá? Qualquer alternativa que a gente pense nesse momento será perigosa, será questionável, será criticável. A universidade não pode se furtar ao seu momento de fornecer ao público em geral a literatura pertinente que vai fazer com que o debate de uma maneira geral da nação ele se eleve, ele aumente, ele atinja aqueles patamares de qualidade que a gente espera que ele atinja. Peter Burke? É isso daí, de acho. Veio, quando a gente menos espera, veio na minha memória. Claro, isso, claro. Peter. Por favor, me desculpe a arteriosclerose. Imagina. A gente tem um tempo ainda para falar um pouquinho sobre a coleção ProPG, que você já citou, que é um dos cases muito bem sucedidos. Explica um pouquinho melhor, então. São livros frutos sempre de pesquisas de professores e alunos da pós-graduação da Unesp? Exatamente. São de professores e alunos, especialmente de professores e pesquisadores da Unesp, né, que encaminham os livros. Nós temos 2 programas voltados para esse público. O primeiro deles passa por uma seleção dos programas de pós-graduação da Unesp e são publicados pelo Solo Cultura Acadêmica, né? O segundo, ele vai diretamente do autor para a editora e passa pelo processo regular de avaliação da editora e é publicado pelo selo Editora Unesp, né? Em conjunto, esses 2 programas ProPG, eles, como eu estava dizendo, eles chegaram a marcas próximas de 500 títulos e sendo distribuídos de uma maneira muito bem sucedida. A respeito disso em particular, é importante que a gente fale do vínculo com o programa Cielo, o Cielo Books, né? Que foi um programa iniciado há alguns anos atrás, em que o Cielo disponibiliza esses títulos que são encaminhados para eles para o público científico por excelência, né? A Unesp é parceira de saída desse programa e é um dos sócios fundadores, junto com a Fiocruz e a Federal da Bahia. Nós tivemos, dentro só do programa Cielo, aproximadamente 20 milhões de downloads, envolvendo, na sua grande maioria, títulos da Unesp. É um volume impressionante. Um volume 20 muito milhões. impressionante. Em termos de papel de difusão do conhecimento. Exatamente. E mais do que isso, em 20 países. Né? 20 países. Em 20 países. É o tipo da coisa emocionante você ter um analytics na hora que você publica um livro e você tem um mapa na tua frente. Aí você dá 5, 10, 15 minutos, você vê acender uma luzinha na Europa, você vê acender uma luzinha no Japão, outra na costa leste americana, etc. Né? Então, é justamente a produção acadêmica cumprindo aquele destino que lhe cabe. Ou seja, o destino de integrar o mundo científico, o mundo acadêmico, numa grande discussão. São publicados em língua portuguesa, essencialmente. São publicados em língua portuguesa. Um outro ponto que também deve ser dito nesse contexto, para falar desse papel da editora como integradora desse diálogo universal, é um convênio que a editora assinou recentemente, né, com a Springer Verlag, que é uma das grandes editoras, Springer Nature, né? A Nature sendo uma das revistas símbolo, revista científica símbolo no mundo.
Já 3 títulos nossos foram publicados em inglês, aí já que você falou de língua estrangeira, em inglês, e esses títulos estão sendo distribuídos no mundo inteiro, também em inglês, papel e digital. Esse é o início de um programa que eu espero sinceramente que a comunidade unespiana aproveite para fazer com que a sua pesquisa atinja um público cada vez mais diversificado, cada vez mais internacional, fazendo com que a pesquisa desenvolvida na Unesp ganhe a projeção que ela merece. E é um dos objetivos da universidade, a internacionalização, com certeza passa por aí também. Não tem nem dúvida, eu acho que vai ao encontro de tudo aquilo que a pesquisa científica, por definição, almeja e a universidade procura. Tá certo. A seguir, uma questão crucial e instigante: qual o futuro do livro? Fique com a gente que o Unesp em Debate volta já. Voltamos com o último bloco do Unesp em Debate sobre a Fundação Editora da Unesp. Conversamos com o diretor-presidente da Fundação, o professor Gésio Gutierre. Vamos começar então com a pergunta que ficou na passagem de bloco. Para você que está imerso nesse universo, como você avalia o futuro do livro? O livro físico é um objeto anacrônico, está fadado a desaparecer? Olha, mais preocupante do que o anacronismo, o suposto anacronismo do livro físico, o que se coloca hoje é o suposto anacronismo do livro. E dos leitores? Mas uma coisa está vinculada à outra, né? Os leitores habituais que estão caindo drasticamente. Exatamente. A coisa de 3, 4, 5 anos, todo mundo se perguntava se o livro físico ia ter futuro justamente pela chegada, pelo advento do livro digital, né? Então, eu inclusive ganhei algumas apostas com editores que diziam que em 5 anos nós não teremos mais 60% da nossa publicação será feita de livros digitais. Isso não aconteceu. O livro físico reagiu, o livro digital caiu dos mercados internacionais. Você teve uma queda sistemática em 17 e 18 do livro digital. Uma tendência recente. Uma tendência recente. E os livros físicos, por sua vez, aumentaram em proporção. Que curioso. Então, você tem hoje, no melhor mercado para livros digitais, que é os Estados Unidos, você tem alguma coisa aproximadamente de 16% do mercado é de livro digital. E isso chegou no pico a 18%, até tocando aí perto de 20% da receita de livros das editoras. O problema hoje é um pouco diferente. O problema, depois de ser estabilizado o mercado de livro digital e de livro físico, o que se nota é uma queda de leitura de livros, sejam eles digitais, sejam eles físicos. E isso sim, é aí um ponto que merece uma reflexão, merece uma análise, um estudo mais detalhados. A Feira do Livro de Frankfurt, ela mandou um white book no ano passado, em outubro do ano passado, mostrando que nos 10 maiores mercados livreiros do mundo, você teve uma queda de alguma coisa entre 14% e 20% de leitores nos últimos 10 anos. Só na Alemanha você teve uma queda de 6 milhões de leitores de livros nos últimos 10 anos. Em países tradicionalmente livreiros, até para nossa inveja, como Argentina e Chile, você teve quedas em torno de 12% a 14% de leitura durante esse período. Então, o que você verifica é que realmente os dados mostram uma consistente queda de leitura de livros. Isso se associa, me parece, a diversos outros elementos que a gente pode agregar, elementos preocupantes que a gente pode agregar ao cenário brasileiro. Você tem uma crise no Brasil, que todo mundo conhece, você tem uma crise na universidade, que também todo mundo conhece, você tem uma crise no varejo de livros, aqui no Brasil, e no exterior você tem essa tendência
não só no exterior, mas muito provavelmente, embora os dados brasileiros não sejam confiáveis, você tenha a mesma tendência de abandono, de afastamento da leitura regular de livros. Se a gente buscar as causas culturais, inclusive, elas têm a ver com esses Eu não fatores. tenho nenhuma dúvida disso. Paradoxalmente, nunca se leu tanto, mas nunca, se leu exatamente. O quê? Leituras fragmentadas, superficiais? Exatamente. O que nós temos é a leitura fragmentada. De fato, também há 10, 15 anos, ninguém escrevia tanto como escreve agora. Ninguém lia tanto como lia agora, mas são mensagens fragmentadas. As pessoas se comunicam muito mais dessa maneira do que falando, do que conversando, muitas vezes, né? E as pessoas perdem muito mais tempo nessas redes, nessas trocas de mensagens. Não tem dúvida. Esse tempo vem sendo preenchido com esse tipo de comunicação e não com a leitura de livros. Não tem dúvida. Eu, como leitor de livros, pode ser que isso soe extremamente parcial, né? Eu acho que isso é empobrecimento do discurso escrito. Você tem as pessoas hoje, elas acreditam, você elege inclusive presidentes, vendo ou acompanhando textos completamente descontextuados, fragmentários e sem sustentação, né? Então, é um processo que não é só um processo que me parece nítido, é um processo extremamente perigoso, né? E agora, essa é uma análise impressionista, né, que não cabe desenvolver aqui. O que é importante é que, do ponto de vista especificamente da edição, isso está ocorrendo. Os dados mostram nitidamente que nós temos uma guinada de comportamento cultural, né? E não só no Brasil, mas essa é uma tendência mundial em que as pessoas estão deixando de ler livros. O impacto é brutal para a indústria do livro. O impacto é brutal, tem sido brutal para a indústria de livros, que está se ressentindo disso e está tentando fazer outras tantas coisas que não aquelas circunscritas especificamente à edição tradicional, né? Então, o que a gente vê é editoras que são monstros muito bem alicerçados e estão minguando tradicionalmente. Eu não vou nem citar a indústria jornalística, né? A indústria jornalística ela tem sido atacada de uma forma seríssima e mesmo aqueles jornais mais tradicionais, eles estão em dificuldades financeiras. A mesma coisa acontece com os semanários, né? Então, esse mesmo tipo de guinada e de esvaziamento de mercado, a gente está anotando para livro agora. Tudo isso se traduz, me parece, naquilo que nós podemos trivialmente observar no nosso dia a dia. Quer dizer, no seu, em todos os nossos dias que não conseguimos mais viver sem o celular. Quanto tempo nos debruçamos sobre os livros hoje? Muito pouco. Muito pouco, relativamente àquele que nós dedicamos à leitura dos nossos WhatsApp, dos nossos e-mails, etc, etc. Se por acaso qualquer um de nós desligar o seu WhatsApp durante umas 2 horas, primeiro que vão acionar os bombeiros, porque o que aconteceu com ele foi raptado, onde ele está, incomunicável, alguma coisa terrível deve estar acontecendo, e você, por sua vez, vai ficar com síndrome de abstinência, porque você está acostumado a responder essas demandas constantemente. Agora mesmo, numa pequena viagem até o estúdio, eu tive que responder várias vezes enquanto estava dirigindo, né? Olha só. Então, por quê? Porque algumas vezes se não responder, pronto, tá vendo? Se não responder imediatamente, isso nós estamos acostumados, já culturalmente acostumados, a dar uma pronta resposta a isso. Esse tipo de comportamento foi estudado muito recentemente por um pesquisador chamado Rosa, que, diga-se passagem, nós publicaremos agora no mês que vem em um livro chamado Aceleração.
Eu sugiro que todos consultem o livro que será lançado agora, mostrando justamente como nós somos escravos daquilo que Escravos, é esse o termo. Escravos daquilo que nós intuímos ser verdade, né? Mas que uma vez demonstrado, inclusive demonstrado do ponto de vista numérico, o que é feito no nosso dia a dia, nós verificamos que nós estamos sendo dirigidos e não dirigindo aquilo que é o nosso perfil diário. Definitivamente, nós estamos tendo uma guinada de comportamento que vai impondo uma aceleração do dia a dia, imposta, entre outras coisas, pelos instrumentos que nós pensamos que originalmente estavam nos facilitando. Computadores, e nos facilitam efetivamente, né? Computadores, celulares, etc. Ainda falta, me parece, preencher aquele gap entre ter a possibilidade técnica que vai nos melhorar a vida com alguma coisa que não tenha a sua contrapartida de empobrecimento. O empobrecimento, sim, é o pensamento crítico, é o slow thought, aquilo que não, fazendo paralelo com a fast food, né? A gente também tem o fast thought, o pensamento rápido. O pensamento rápido que tem como custo o fato de ser muito superficial, muito não analítico. O livro, caracteristicamente, nos dá um tipo de análise, um tipo de introspecção que é mais profunda. Que demanda esse esforço. Que demanda o esforço cognitivo. Mas é a leitura que nos leva à autonomia, não é? Inclusive isso. Agora, quando você tem um apartamento, um afastamento desse tipo de leitura, o que acontece? Acontece que você fica restrito à tona, fica restrito à falta de profundidade. Você vai ter uma massa de informação muito maior, porque é horizontal, né? Mas você não vai conseguir a profundidade que normalmente uma leitura de livro tradicional te permitiria. E esse fenômeno tem relação com um movimento muito particular, inclusive do Brasil, muito triste, que até comentávamos, né, antes da entrevista, que nunca se precisou fazer a defesa do livro. Parece que hoje há um orgulho da ignorância, da falta de leitura. Pois é. Independentemente de questões sociais, de classe. Claro. Isso de fato, aí a gente vai entrar por um veio que tem milhões de ramificações, porque eu acho que existe hoje um orgulho do anti-intelectualismo, né? Eu sempre achei que o Brasil ele tem traços muito fortes de um país rural, né? A urbanização brasileira foi feita muito rapidamente e teve uma concentração muito grande de população nos grandes municípios, mesmo municípios do interior do Brasil, sem que sem que o espírito rural abandonasse esse processo de urbanização desenfreada. Então, uma das coisas que caracteriza o rural profundo é o anti-intelectualismo. Isso que nós vemos no Brasil, nós estamos vendo de uma maneira ou de outra no mundo inteiro, né? Você tem uma tendência cada vez maior, justamente por aquele mecanismo que eu estava descrevendo, de superficialidade das tuas análises e tudo mais, a não pretender e não gostar muito de interpretações mais sofisticadas. Você compra as coisas por aquilo que você vê, por aquilo que você tem de imediato, sem você perder muito tempo na profundidade daquele pensamento, naquilo que realmente ele pode estar escondendo, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista, obviamente, científico, acadêmico, isso é muito perigoso, muito deletério. Mas não gostaria de falar a respeito disso, eu estou falando aqui como um civil. Como um editor, o que eu digo é que esse aspecto que a gente está vendo com muita preocupação, ele se reflete justamente nessa guinada clara de comportamento cultural. As pessoas estão abandonando livros, estão caminhando em outra direção. Eu talvez até
pela minha proximidade com livros, eu veja isso com muito desgosto. Mas certamente isso vai acarretar uma mudança, independentemente de qualquer juízo de valor que se faça, uma mudança daquilo que a gente entende como o pensamento ocidental. Aquilo que está sendo característico hoje em dia da mentalidade ocidental. Apesar de todo esse cenário, que não é nada animador, a Fundação Editora da Unesp continua apostando e acreditando no poder do livro, tanto é que mantém até a Universidade do Livro. E fazendo uma virada aqui, então, gostaria que o senhor comentasse quais são os objetivos, a proposta da Universidade do Livro. São muitos números a serem comemorados, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, antes de qualquer coisa, nós acabamos de publicar a história do suicídio, mas não foi por causa dessa minha propensão pessimista sobre o futuro do livro. Pelo contrário, tem sido um livro muito bem sucedido. Eu acho que todas as pessoas têm pensado na questão ultimamente. Em relação à Universidade do Livro, que foi fundada em 99, né, nós tivemos já mais de 25, hoje, aproximadamente 25 mil alunos já cursaram essa instituição que eu considero ser o braço de formação, digamos assim, da Fundação Editora da Unesp. E são cursos totalmente relacionados à produção dos livros? Não totalmente relacionados à produção dos livros. Alguns deles, inclusive, são abertos ao público em geral. Qualquer coisa relacionada a livros. Né? Inclusive, um dos programas mais bem-sucedidos e recentes que nós desenvolvemos é justamente o Encontro com Escritores. Encontro com Escritores que dá oportunidade para as pessoas terem contato com os escritores de sua preferência. Né? Então, Fernando Veríssimo, o Geio Laerte... enfim, uma infinidade de autores que já se apresentaram na Universidade do Livro e que os leitores que gostariam de ter um contato mais próximo, de fazer perguntas específicas para eles, têm essa possibilidade e a gente abre essa possibilidade para eles. Né? Agora, o que nós pretendemos fazer foi justamente uma qualificação de todo o pessoal, desde a produção lá atrás, da escolha do título, da revisão, da produção especificamente do livro, até sua vendagem. Então, como criar uma livraria, por exemplo. Como criar uma pequena editora. Nós damos cursos a respeito disso, para fazer com que as pessoas que tenham a intenção de entrar nesse mercado, que, independentemente das crises que foram mencionadas, é um mercado absolutamente fascinante, né? Elas se qualifiquem da mesma forma que outras tantas instituições no exterior as qualificam. Né? Não nos esqueçamos que a Universidade do Livro foi originalmente pensada, tendo como modelo a Buchschule de Frankfurt. Né? Então, nós visitamos a Buchschule, vimos quais são os processos que eles adotam desde o século XIX, né? E tentamos adaptar a condições, obviamente, não tão favoráveis aqui no Brasil, com resultados muito positivos. Hoje em dia, acredito que a Universidade do Livro seja aquela instância que mais qualifica pessoal para a indústria do livro como um todo, seja ela a indústria editorial mesmo, seja a indústria livreira, aquilo que envolve a comercialização do livro. Né? Então, sob esse aspecto, me parece um dos elementos mais alvissareiros mesmo da história recente da Fundação Editora da Unesp. E são oferecidos, para a gente concluir, cursos à distância, inclusive? Exatamente, cursos à distância, cursos em company. E a TV Unesp compartilha também dessa missão, dessa crença no poder de difusão do conhecimento dos livros. A gente convida você a acompanhar a partir deste mês, ao longo da nossa programação, o Programete Livros. São pílulas onde você vai conhecer os principais lançamentos da Editora Unesp. Então não perca ao longo da nossa programação, a partir deste mês, o Programete Livros. Professor, eu agradeço demais a sua presença, pela deliciosa conversa aqui no Unesp em Debate. Eu que agradeço, muito obrigado.
O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe outras discussões sobre a universidade na nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela sua companhia e até mais.